Glória a Deus. Então, ó, o Gabriel Souza aí chegando, né? O nosso Jesus, a Daiane, né? A Amanda Mansky, a Priscila. Que legal, né? Quem não esteve no espetáculo de Páscoa perdeu, né? O Bi, né? Eu brinco, né? A Ana Paula chegando, Ana Paula, bom dia. Eu brinco assim que o Bi é meu Jesus preferido, né? Depois de Jesus verdadeiro. É que ele é falsificado, né? Então, dos falsificados, né? O Raul se salvou da disciplina. É isso aí, Nilton. Gente, vamos orar, né? A gente tem aí... agora deu certo. Que bom, né, Senaí? Vamos orar para que, então, nós possamos continuar a meditar na carta de Paulo a Tito, né? O discípulo dele. Quando se fala em discípulo, a gente sempre pensa... a Nédia estava falando que é a costureira do Jesus, né? Nédia, no céu você não vai ser costureira, então é bom aqui fazer o que tem que fazer, né? Né? Aí os créditos, realmente, né? Temos que honrar, né? As pessoas que nos abençoam, que sempre estão tão dispostas. A Nédia há anos, né? É a nossa figurinista ali, a costureira nossa nos espetáculos, né? E Deus nos falou muito, sempre uma mensagem realmente do Evangelho, e Deus alcançou, né? Que coisa bacana, né? Então vamos orar, gente, para que Deus possa nos falar, nos ministrar nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque mais uma noite de descanso, onde o Senhor esteve conosco, nos guardou, nos livrou do mal. Obrigada, Senhor, porque neste dia sabemos que novamente o Senhor vai renovar a vida em cada um dos seus amados. Como é bom saber, ó Pai, que a Tua palavra é a verdade. As Tuas promessas, elas tocam o nosso coração, a nossa vida, elas nos transformam. Eu coloco cada vida, cada irmão, cada pessoa, Senhor, que tem buscado o Senhor. Ó Senhor, como é tremendo isso, quando nós vivemos a vida no Senhor, como isso faz a diferença, como isso muda a nossa vida, como isso é tremendo. Obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio de ser assim. E eu sei que há muitas coisas acontecendo por aí, Senhor, mas que nada afete os meus amados, ó Pai. Nenhuma palavra de mentira, nenhuma palavra de engano, nenhuma palavra de dúvida, Senhor, mas que a Tua palavra seja sempre a verdade, a única verdade para cada um de nós. Te louvamos e o adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? O Gerson entrou aí, bom dia, vamos lá. Eu vou fazer agora com vocês os versos de 1 a 8 do capítulo 2 do livro de Tito. Lembram lá que Paulo escreve a ele, né, mais ou menos nos anos 65 depois de Cristo, antes de escrever a primeira carta a Timóteo. Paulo então direciona essa carta a Tito. Tito está num lugar bastante estratégico para o Evangelho, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Bem, primeiro ele começa a falar no versículo 1 do capítulo 2, que você, Tito, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Gente, como isso é atual, como isso nós temos falado, há muitas pessoas desviando-se, há muitas pessoas sendo enfraquecidas, porque não estão, as suas vidas não estão baseadas na sã doutrina. Quando falamos em sã doutrina, é a palavra de Deus. Paulo estava falando para o seu discípulo, né, que ele deveria estar mesmo falando tudo que tem a ver com a sã doutrina, não se desviar. E olha que naqueles dias havia o Midrash. O Midrash, eu tenho até o Midrash aqui, né, porque quando eu fiz hebraico na Universidade de São Paulo, eu tinha que estudar o Midrash. A Midrash, a gente lia muito Midrash, e é um livro qualquer. É um livro que tem, às vezes, a petulância de querer interpretar o Talmud, né? Que é o Antigo Testamento. Mas o Midrash, ele surge no primeiro século antes de Cristo, quando, então, o povo judeu está no exílio, e eles começam, então, ali a mudar. É quase como uma paráfrase, né? Nós temos a Mensage é uma paráfrase. Às vezes a gente usa como uma ilustração
mas até para facilitar para alguns, mas ela perde muitas vezes aquilo que é original, aquilo que é lá na essência do que significa certas expressões e pode comprometer a sã doutrina. Por isso que nós usamos pouquíssimas vezes, não como a Bíblia, mas como uma paráfrase. E o Midrash é uma paráfrase. E o Midrash, então, começou a tomar conta das comunidades judaicas, das comunidades ali fora de Israel, porque aqui Paulo escreve a Tito, que está fora da Palestina, onde então eles usavam como até uma palavra de Deus o Midrash. E ele é muito alegórico, por isso que há muitas pessoas que olham para a palavra de Deus e falam, não, mas é tudo alegoria, tudo é linguagem, que é figura de linguagem. É muito perigoso nós entrarmos neste campo. Mesmo Apocalipse, que usa muitas figuras de linguagem, ela não é alegórica, ela não é uma invenção, mas sim é uma revelação daquilo que está no coração de Deus para um coração de um homem, João, que entenderia o que Deus estaria falando para ele através de certas figuras. É isso que acontece em Apocalipse. Mas naqueles dias a sã doutrina estava sendo muito ignorada, muito deixada de lado. E nós corremos riscos. Quando então, às vezes, palavras principalmente hoje, os coachings, pastores que viram coachings, conselheiros, como se nós fôssemos chamados a isto. Jesus nunca nos chamou para ser coach. Coach é no empresarial, coach é daquelas pessoas que já têm uma profissão, isso é muito forte nos Estados Unidos, no Brasil banalizou. As pessoas nem fazem faculdade ou especializações, geralmente são pessoas que fizeram cursos de administração, cursos bem específicos e vão ser um coach na sua especialização. E aqui pastores que, olha, me desculpe a expressão, que não têm o que fazer, vão ser coach. E o que acontece, eles correm sempre esse risco, nós sabemos, nós maiores riscos, porque ouvimos essas pessoas se desviar da sã doutrina. E é isso que Paulo adverte Tito. E agora ele vem com algumas orientações para diferentes grupos sociais, de classes sociais dentro da igreja. Porque, lembrando, Paulo sempre escreve as cartas suas às igrejas. E agora, voltando aqui, Tito está na ilha de Creta. A ilha de Creta é uma ilha grega. É tanto que eu estava pesquisando, gente, muito interessante. Até hoje, a ilha de Creta é uma ilha onde a igreja ortodoxa é a maioria, a igreja ortodoxa domina a religião daquele lugar, né? Olha o Cezinho aí, né? É isso aí, né? Púlpito é lugar do evangelho, de palavra de Deus, né? E é interessante que ele estava, no caso, Tito estava nessa ilha de Creta, e ele é considerado padroeiro nos nossos dias da ilha de Creta, né? Em memória, então, a ele que esteve nessa ilha, e nós sabemos que provavelmente ele foi um dos nessa ilha de Creta, porque lembram lá em Pentecostes, tinha os cretenses, de Creta, ali no momento de Pentecostes, e eles saem de Jerusalém, voltam para Creta, e ali ele estabelece uma igreja. Paulo, sabendo disto, ele manda seu discípulo, então, ele manda seu discípulo para a ilha de Creta, para então cuidar daquelas ovelhas, né? E nós sabemos, novamente, vou insistir com vocês, mesmo que a estratégia de Paulo fosse de estabelecer comunidades, igrejas, ou então cuidar dessas igrejas, onde ele ia, o que ele fazia? Primeiramente, ele ia para os judeus, ele ia nas sinagogas. Sabe por quê? Porque ele ia atrás de pessoas fiéis. Por mais que nós saibamos que os judeus, eles não aceitaram a vinda de Jesus como sendo o Messias, eles até hoje, essa revelação não veio a eles, mas eles não viram, seus olhos estão fechados para essa revelação, mas nós sabemos então que quando então
Paulo, ele sai do seu lugar, no caso, depois de convertido, ele vai como missionário para muitos lugares. Ele primeiro entra nas sinagogas, ele expõe o evangelho lá, porque a palavra de Deus fala que primeiro para os judeus e depois para os gentios. Então ele cumpre essa palavra. E então, na ilha de Creta, Tito, ele está lá pregando o evangelho. Com certeza, muitos judeus que estavam em Pentecostes voltaram para Creta, né? E ali estabeleceram a igreja cristã, mas tinha gentios. Por isso que sempre a preocupação de Paulo em colocar situações que esta igreja, mesmo sendo de muitos judeus, ela estava helenistizada, nem sei, com o helenismo, você entendeu, né? Ela era uma influência da cultura, da filosofia grega, muito forte na igreja. E Paulo, então, vai começar a colocar aqui, a ensinar, a falar para Tito, olha, ensine essas pessoas que estão aí na sua igreja a se comportar, né? Ele está preocupado para que essas pessoas deem testemunho aos que não são cristãos. Então, ele começa, então, a falar sobre as pessoas mais velhas. Então, ele coloca, ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios da fé, no amor e na perseverança. Gente, isso é muito interessante, porque quando a gente olha assim, seria óbvio que uma pessoa que estivesse em idade avançada, ela então fosse uma pessoa mais madura. Seria o natural, uma pessoa está crescendo na sua idade, ela cresce fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? E ela então, a Silvinha está chegando atrasada, mas antes tarde do que nunca, né, Silvinha? Mas essa pessoa deveria caminhar para a maturidade. Mas Paulo está aqui, se ele está falando para Tito, ensina esses homens a serem essas pessoas, é porque ele estava detectando pessoas imaturas. Eu imagino aqueles cretentes lá jogando videogame aos 60, 70 anos ali, sabe? Não fazendo as coisas corretas e de uma forma assim, irresponsável, porque isso é a nossa realidade, gente. É a nossa realidade. Eu vou, de vez em quando, nós vamos, eu, pastor Evaldo, é o nosso lugar de descanso em Piratuba. Piratuba é um lugar que tem mais pelanca por metro quadrado. O que isso significa? É um lugar onde os velhos vão, né? Eu e o Evaldo nos sentimos jovens, por isso que a gente vai para este lugar, né? É um lugar de águas quentes, águas termais. Mas a gente vê lá, gente, pessoas de 80, 85, 90 anos se comportando como moleques. Não que, olha, eu sou a favor do jovem, eu sou a favor da jovialidade, da força, da coragem, daquilo que Deus tem dado a nós. Mas eu vejo que a imaturidade é muito forte na vida dessas pessoas. E Paulo, então, fala para no caso, Tito ensinar esses homens mais velhos a serem moderados, a terem temperança. Olha, fique na sua, meu filho, né? Não faça coisas que não condiz com alguém da sua idade. É mais ou menos este o recado que Paulo está falando a essa igreja, né, através de Tito. Ensine essas pessoas. E muitas vezes nós temos que ensinar a compostura. A compostura. A questão aqui, nós pensamos que as pessoas mais velhas, elas devem ser dignas de respeito. E Paulo fala assim, elas precisam ser pessoas moderadas, dignas de respeito, sensatas, sadios na fé. Então, homens sensatos, homens que pensam de forma sensata. E a gente vê hoje tantas pessoas, a gente vê em algumas instâncias no país de autoridade, pessoas que é muito interessante, pessoas que são pouco sensatas. Parece-me que o poder, a posição de algumas pessoas faz com que elas não enxerguem além do nariz delas e fazem coisas horríveis, coisas que não deveriam fazer para uma pessoa idosa. Sabe, é interessante que no Antigo Testamento as pessoas mais velhas eram tão honradas
que elas iam nos portões das cidades para aconselhar. Era o cargo mais digno de uma pessoa. E geralmente eram pessoas de uma certa idade, nós vemos Boaz, né? Boaz, ele ficava à porta da cidade, tantos outros. O próprio Mordecai, ele ficava nas portas do palácio, que geralmente eram posições de destaque, de respeito. E aqui a gente fala que este conselho Tito deveria dar a essas pessoas. Deveriam ser pessoas já saudáveis na fé, maduras, né? A vida delas, que expressassem essa fé madura de gente grande, né? Deveriam também ser sadios no amor e na perseverança. Perseverar até o fim. Muitos morrem na praia, muitos desistem, às vezes, nos últimos momentos das suas vidas, né? Isso é muito triste. Perseverar é o que temos que fazer. Aí, Paulo vai falar para Tito que, de forma igual, semelhantemente, ele deveria ensinar as mulheres mais velhas a serem reverentes. O que são reverentes? Respeitosas. Lembram lá? Pedro, ele fala muito sobre as vestes das mulheres, não usar algumas coisas, para serem, então, respeitosas, né? Reverentes, né? Dá a impressão, essa palavra não é usada muito no nosso meio, porque reverência dá essa impressão que você vai fazer reverência àquelas pessoas que merecem. Mas aqui no caso, Paulo está falando que ele deveria ensinar essas mulheres mais velhas a serem respeitosas, reverentes. Com certeza não estavam. Tanto que Paulo, ele cuida em muitas cartas deles a respeito disso. Mulheres que deveriam estar cuidando de coisas sérias, né? De coisas que valessem a pena, elas iam ficar fofocando na casa de um e de outro. Ele repreende muito. Paulo, ele vem com muita força nas suas cartas a respeito. Com certeza, porque nesses dias, gente, as mulheres, diferentes das mulheres hebreias, das mulheres judias, lá na Palestina, que eram mais recatadas, né, ficavam mais na sua, as mulheres, pela influência da Grécia, as mulheres eram muito afoitas, elas não se comparam aos nossos dias, claro, né, mas eram mulheres que já tinham cargos, posições, ocupavam situações. E elas já estavam, então, passando do limite, conforme Paulo aqui. E ele não faz acepção, sabe? Não vamos ver o Paulo como alguém que como um tacho, né? Como aquele que é machista. Não. Paulo, ele tinha pessoas, mulheres ao lado dele, ministerialmente falando, mas havia ali uma regra de conduta de uma sociedade, de uma cultura. E se você quebra algumas regras, traz prejuízos a essa cultura, a essa sociedade. E não tem nada a ver com aquilo que Jesus vivenciou. Ele considerou as mulheres, ele não fez acepção. Inclusive, se você for bem ler as cartas de Paulo, se não me engano, em Corinto, né, quando ele fala sobre as mulheres ficarem quietas nas igrejas, ele fala conforme a lei. Né? Ele não está tratando da graça, do tempo de vida que nós temos como pessoas que Deus não faz acepção, mas ele estava falando sobre uma ordem que deveria ser seguida para que não houvesse prejuízos, então, a uma igreja, que não houvesse escândalo. Essa era a preocupação de Paulo. E ele fala, então, que elas deveriam ser respeitosas na maneira de viver, não serem caluniadoras, né? Elas não tinham talvez o que fazer muito, aí elas ficavam fofocando, caluniando pessoas, nem escravizadas a muito vinho. Significava que as mulheres poderiam tomar vinho naqueles dias de Paulo, mas não deveriam ser escravizadas, não deveriam estar sendo expostas a essa situação, mas elas deveriam ser incapazes de ensinar o que é bom. Então, essas mulheres, né, Paulo está chamando a atenção, sejam capazes de ensinar o que é bom. Aí, ele vai falar o porquê de tudo isso. Por que Paulo está tão preocupado com essas pessoas? Porque, sendo assim, essas mulheres, né, essas pessoas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada.
Gente, eu entendo até o nosso contexto atual, mas eu vejo assim, há muitas situações. Hoje nós temos uma liberdade, eu vou falar a você que é mulher, nós temos uma liberdade abençoada, só que muitas vezes extrapola. Em prol da nossa liberdade, nós ultrajamos preceitos, conceitos, cultura, princípios. Nós também abusamos daquilo que é da nossa liberdade e então fazemos muitas vezes com que os homens não estejam então sendo honrados e nem dignos. Eu vejo muitas esposas, muitas mulheres se levantando por aí em prol de um feminismo, de alguma coisa parecida, e ela não quer que seja igualitária, ela quer ser mais do que o homem. Então é aí que está o X da questão. E aqui Paulo fala que essas mulheres mais velhas, quando elas aprenderem na sua maneira de viver, a serem respeitosas, elas vão dar testemunho. E elas vão poder orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, seus filhos. Eu vejo quantas mulheres, né, a questão do aborto, tão absurdamente aceito, quase como natural, né? A Creuza, né? Vamos falar do amor de Deus, né? É quase que natural. O amor, o aborto para as pessoas, muitas vezes, ela está sendo colocado como se fosse parte da sociedade nossa, mas não é. É um absurdo, é um traje à vida. E a gente sabe que essas mulheres mais velhas, hoje a gente percebe, né, quantas coisas, mulheres mais velhas se envolvendo com garotos, se envolvendo em situações até vergonhosas, né, porque a gente fica até com vergonha de algumas pessoas, até dentro da igreja. Paulo está falando a uma igreja, e ele, com certeza, ele detectava isso naquela igreja. Via coisas que realmente estavam difíceis de serem aceitas. E aqui Paulo fala sobre essas mulheres serem, então, orientadoras das mais jovens, para que então elas amem seus maridos, amem seus filhos, que sejam prudentes, no falar, no jeito de ser, sejam puras, né? Isso está muito difícil, né? A gente fala, meu Deus, como que a coisa mudou, né? Mas Paulo está orientando, e essa é uma palavra de Deus para todos os tempos, a estarem ocupadas em casa, tá? E não tinha lockdown não, tá, gente? Aqui está falando com as coisas da casa. Vocês sabem, a minha vida toda eu trabalhei, né? Desde que eu fiz 18 anos, fui fazer faculdade em São Paulo e já entrei, fui trabalhar em banco, depois, muitos anos, fui funcionária pública, dei aula, muitas coisas. Hoje trabalho na igreja, tempo integral, há 14 anos. E trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas quem chegar na minha casa sempre será bem-vindo, né? Sempre vai ter uma comida gostosa, sempre vai ter a casa arrumada, sempre eu cuidei dos meus filhos, sempre eles tiveram do bom e do melhor, porque não é porque eu sou super mulher, mas é porque quando nós fazemos em amor, em submissão a Deus, guiados pelo aquilo que é o princípio da ordem, o princípio daquilo que Deus tem para nós, as coisas se tornam muito melhores, muito mais prazerosas. E Paulo está falando sobre essas mulheres que deveriam estar ocupadas com as coisas também da casa, porque havia lá, aqui, gente, mulheres já trabalhando, mas nós não podemos, em prol de uma situação, negligenciar outras coisas, né? Se você tem uma condição boa, você pode ter alguém na sua casa para arrumar sua casa, amém. Mas hoje, cada vez mais, se torna um luxo, né? Eu tenho uma diarista, não faz tantos anos assim, que vem de 15 em 15 dias para fazer o mais pesado, né? Mas eu sei que logo ela está tomando outro rumo na vida dela, de ocupação, talvez me deixe. Eu não sei se eu vou pegar outra pessoa. Mas o que eu falo, nós precisamos estar cuidando das coisas que têm concernência com a nossa família. Ninguém gosta, eu mesma não gosto de estar num lugar onde está cheirando mal, onde está sujo, ninguém gosta disso. Isso não provém de Deus, né? Nosso Deus é um Deus que
gosta de limpeza, tanto que todos os rituais têm muito a ver com limpeza, e é muito importante isso, né? A outra coisa é serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, aí que a coisa pega para muita mulherada, né? Nós temos que ser bondosas umas com as outras, uns com os outros, né? Sujeitos aos nossos maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Muitas vezes a preocupação de Paulo não é com nosso comportamento moral, gente. É que a palavra de Deus ela tenha realmente autoridade, porque aquilo que eu falo, eu faço. Né? É isso que tem a ver com o que Paulo está comentando aqui. Aí, Paulo vai continuar. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Ele estava falando das mulheres, das jovens, agora dos jovens serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo exemplo para eles fazendo boas obras. Então, aqui, Tito era muito jovem. Lembram lá? Provavelmente, então, a Alessandra, né? Aí, devemos cuidar de ser grata ao que Deus nos deu. Isso aí. Olha aqui, gente. O Tito, ele era jovem. Vamos lá pensar. Timóteo, 15, 16 anos. Tito, no máximo, 18 anos. Essa era a idade. Para nós era jovem, é um moleque. Não, os nossos... Aí que tá. A mulherada aí, por negligenciar a palavra de Deus, está mimando muitos filhos. Né? O que está acontecendo? Filhos com 20, 25 anos parecem crianças, imaturos, emocionalmente e de diversas formas. Lá, quando uma pessoa já tinha 14, 15, 16, ela já era homem, a idade adulta, ele já estava pensando em casar, já estava trabalhando, e isso Paulo fala para ele, olha, que você tem que ser um exemplo para essas pessoas jovens, fazendo as boas obras, as boas coisas, que tem tudo a ver com o Evangelho. E por fim, ele fala assim, ó, que no ensino de Tito deveria mostrar integridade e seriedade, usando uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Sabe, muitas vezes nós temos dado motivos para que os de fora falem mal da igreja. Né? Nós estávamos no GS e estávamos falando muitas dessas coisas. Muitas vezes dentro da própria igreja não há concordância, não há unidade. Por isso que Deus não responde muitas vezes as nossas orações, porque nós nem concordamos entre nós aquilo que nós vamos pedir. Então, há muitas pessoas por aí indo contra os valores do reino de Deus, né, e levantando bandeiras dentro da igreja. Então, saiba que quando isso acontece, nos tornar irrepreensíveis, é isso daí, né? Que há outras versões por aí, né? Vamos nos tornar irrepreensíveis. E há muitas coisas que fazem com que nós, então, percamos a nossa autoridade. Ele fala assim, mostrar integridade, seriedade na nossa forma de ser, para que, então, as pessoas não se sintam até envergonhadas quando falam mal da gente. Deveria ser assim, né? Mas nós muitas vezes damos muitos motivos. Nós precisamos ser íntegros, irrepreensíveis, né? Para que então nós tenhamos uma posição só, um conselho só, um conceito só, um padrão só, que é o padrão do reino de Deus. Espero que você seja essa pessoa, nós sejamos essas pessoas, né? No temor do Senhor, não pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Amém? Então, terminamos estes versículos. Amanhã é sexta, pastor Evaldo, ele continua no versículo 9, né, que vai terminar essa parte aqui. Então, Deus abençoe vocês, um só povo, um só coração, um só batismo, um só Senhor, né? E assim nós vamos seguindo, e que esse dia seja um dia mesmo de livramento, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o favor dele esteja sobre cada um de nós, para a glória do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe vocês e até amanhã.